Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. E hoje o nosso Pode Testemunho desta semana está com um convidado mais do que especial, o nosso pastor José Alves. Pastor, ele, olha só, gente, veja bem, ele é pastor e compositor. Varão, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor Jesus, fique à vontade, tá? Oh, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão e para todos os irmãos que vão estar assistindo esse podcast, né? Eu quero também não falar só bom dia, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque nós não sabemos que horário que eles vão estar, vai estar chegando até ele, essa gravação, né? Então, sou muito grato a Deus por estar aqui. E você falou, pastor, compositor e, para a glória de Deus, cantor também, né, irmão? Nós temos atendido alguns convites e tem sido uma bênção por onde a gente tem passado, né? Maravilha, pastor. Então, a casa é sua, fique à vontade. Eu gostaria de saber do irmão, como que foi o início, a sua chamada no Evangelho? O senhor sempre foi evangélico? Não, varão, na verdade, eu nasci no lar que não era o pessoal evangélico, né? Mas a gente teve, assim, um bom ensinamento através da minha irmã. Eu nasci no meio do catolicismo, tive um bom ensinamento com ela. Ela foi uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, mas eu tenho uma trajetória de vida, assim, desde a minha infância, né? Eu tive algumas situações que me deixaram, assim, meio frustrado dentro das situações que eu passei. No caso, eu perdi a minha mãe com 3 anos de idade. E isso foi, assim, muito chocante para mim, porque como é difícil a gente não ter a mãe, né? E a minha irmã, Maria, ela foi para mim... Nossa, muito difícil de falar. Foi minha mãe, né? Então é muito comovente falar isso. Mas ela foi uma grande bênção na minha vida e no qual me ensinou a como eu servir a Deus da forma que eles tinham ensinamento, né? Então, a sua irmã, ela foi como um alicerce ali para fé cristã. Exatamente. E ali eu fui crescendo, né? E no caso eu tive, assim, algumas situações que foi bastante complicado, porque eu já, assim mesmo, na minha fase de criança, eu perdi minha mãe com 3 anos de idade, mas na fase do crescimento, aí que eu já estava aí nos meus 4 a 6 anos de idade, eu já tinha sonhos, né? E então esses sonhos eram uma situação bastante difícil, porque eu fui perseguido desde criança. Eu sonhava com umas caretas, sabe? Algumas coisas estranhas, e aí eu sentia a falta da minha mãe. A minha irmã vinha e eu tinha que dormir sempre com ela e passando por essa situação, e foi, assim, bastante difícil para mim, mas ela me ajudava muito a superar essas situações, me confortando com a palavra que a mamãe estava no céu, né? E que ela ia cuidar de mim, e isso me ajudou demais, né? Até que eu vinha a estar crescendo, aí com a minha idade já um pouco maior, comecei a seguir junto com meus pais a igreja. A sua irmã, ela cuidou do senhor desde o início? Desde o início. E até grande, até a idade adulta, ela cuidou até o senhor atingiu a maioridade? Foi? Isso, até uma certa idade, porque na verdade, assim, a gente morava na roça, né? Sim. Inclusive eu nasci numa cidade que é fácil de identificar, né? Se eu for falar aqui para você, eu não sei se você vai conseguir identificar o nome da cidade, mas é fácil de identificar. Seria, no caso, um Jardim de Flores, né? O nome da minha cidade é um Jardim de Flores, e uma pessoa feliz, uma pessoa que sorri, é uma pessoa alegre. Sabe o nome da cidade? Não, pode falar. Jardim Alegre. Jardim Alegre, Paraná, né? Então talvez seja isso também o motivo de eu estar sempre feliz. Eu já nasci numa cidade que tem o nome Alegre, né? Então Jardim Alegre é o nome da minha cidade, Paraná, né? E ali nós morávamos na roça, né? E
trabalhando ali com 8 anos de idade, eu já comecei a aprender, o meu pai que foi já trabalhando comigo, já no caso me ensinando a ganhar o meu pão de cada dia, porque eu lembro que eu pedi para o meu pai, pai, eu preciso de uma enxada para mim trabalhar. Ele falou, peraí que eu vou arrumar uma enxadinha para você. E daí eu peguei e falei, poxa, ele vai me arrumar a enxada, e eu fiquei todo feliz, né, achando que fosse um presente, porque eu tinha 8 anos de idade, né? E desse presente então, aí... O senhor começou a trabalhar com 8 anos de idade? 8 anos de idade. 8 anos de idade. Aí o que aconteceu? Ele me deu uma enxadinha pequenininha, porque as enxadas vão, no caso, sendo amoladas, e elas vão diminuindo. Chegou um ponto que ela fica pequenininha. Aí ele pegou e colocou um cabo nela menor e me deu para mim. E falou assim, ó, você vai começar a trabalhar aí. Ele já foi, assim, no caso, trabalhando na minha forma de ensinar, né? Ganhar o pão de cada dia. E de repente eu sentia calor, falava, pai, eu tô com calor, eu vou para casa. Ele falou, não, meu filho, não vai para casa não. Fica debaixo daquela árvore ali, ó, que daí no caso os pés de mato que você cortar, não precisa mais ninguém cortar, já ajuda. A hora que você descansar, você volta de novo. E dali para frente nunca mais voltei para casa. Para ficar brincando. Então eu não tive adolescência, né? Mas meu pai ajudou a formar o meu caráter, que eu teria que ser uma pessoa que pensasse em ganhar o pão de cada dia, né? Uma pessoa de bem. Então por isso eu não culpo o meu pai, porque era o que ele poderia oferecer, porque nós tínhamos ali, são 6 irmãos, né? Da primeira mãe, fora os outros que morreram, né? Morreu mais uns. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, meu irmão. O senhor falou que é de Jardim Alegre. Jardim Alegre, Paraná. O senhor veio de lá para cá, para Campinas. O senhor veio de lá com quantos anos de idade? Eu vim na faixa de 1979, né? Porque antes eu fiz uma trajetória assim de mudança. Meu pai, na verdade, as minhas raízes são cearenses, né? Meu pai é cearense, minha mãe é cearense. Mas só que eles, no caso, nasceram lá no Ceará e foram para o Paraná. E passaram por Rosana, estado de São Paulo, e ele sempre foi uma vida assim de mudança. Ele nunca criou assim um certo tempo, uma raiz no lugar, no local. E ele ainda, por sinal, ele tinha sabedoria. Falava assim que a pedra que muito rola não cria limo. Com isso ele quis dizer o quê? Que se a pessoa mudar demais, ele não consegue juntar alguma coisa em termos financeiros. Que o limo significava isso. E nesse caso, mesmo ele com essa sabedoria, ele não conseguia se firmar em algum local para montar uma estrutura financeira. E com isso ele veio mudar por muitos lugares. E eu passei por muitas decepções nesse sentido. Deixa eu falar pro irmão, mas assim, o senhor falou que veio da roça, trabalhar na roça. Deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. Como que foi se adaptar? O senhor estava no costume da roça ali, trabalhando, fechado, tudo. E até a alimentação da roça é diferente, né? Tudo. E como é que foi o senhor se adaptar na cidade? Assim, o senhor sofreu muito com essa questão de adaptação? Olha, adaptação em parte foi até... Não sofri com adaptação, porque a roça ela é muito sofrida, né? Nesse sentido... Que você, no caso... Abraçal, né? Eu, no caso, já mesmo de menor, é um fato que, só para vocês terem uma ideia, eu de menor, ali tinha que carregar a quantidade de peso que os 2 meus irmãos mais velhos carregavam, aí eu tinha que carregar o mesmo peso. São uns balaios, né? Que outros dizem cesto, eles são mais ou menos uma média de 1 metro de altura, e embaixo ele tem um diâmetro mais ou menos de uns 30 por 30 quadrado, né? E depois ele vai subindo mais largo, e em cima ele tem um diâmetro mais ou menos de uns 50 a 60 de boca. E dando uma altura de 1 metro. E isso daí a gente colocava os milho tudo pesado ali. E para você ter ideia, tinha que ser 3 pessoas para poder levantar para colocar no ombro. E eu, no caso, o mesmo peso que o Jair, meu irmão mais velho, o Jacir, meu irmão mais velho, colocava no ombro, eu teria que carregar o mesmo peso
A mesma medida deles era a mesma medida minha. Independente da idade. Independente da idade. Então eu já comecei a sofrer ali. Então eu me sentia como um burro de carga, né? Aí agora imagina, a gente andando nessas situações bastante distante, porque às vezes era muita subida, e aí nesse caso o animal não poderia subir ali, porque tinha um animal que pegava com a cangaia, eles pegavam e carregavam no cesto, né? Mas nesse caso, local difícil, a gente que tinha que ir. Aí você ia andando assim, ó, e de repente a calça pegava numa ponta de toco, e aí a gente, quando ia mudar o passo, caía. Você imagina a situação. Não era fácil para mim. E aí eu tinha que esperar eles voltar para poder me ajudar a levantar aquilo ali. E aí depois eles ainda ficavam bravos comigo. Por que você não desviou do toco? Eu falei, mas eu não consegui ver. E ali em cima, você tem que carregar a mesma quantidade que nós carregamos, você tem que carregar. E era dessa forma mesmo. É o tempo da ignorância, né? O tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Era pouca conversa, né? E aí, nesse caso, e no frio também, né? Que lá era muito frio. Isso aí me traz a memória que quando fazia muito frio, a geada ela fofava a terra e tinha alguns buracos assim que no caso era uma parte mais baixa. Eu ia indo para a roça, aí eu deitava naquele buraco ali, eu tinha vontade de ficar ali o dia todo, né? Sim. Mas eu via que eles iam na frente, eu tinha que levantar e acompanhar, e tinha que ir, né? Chegava no local onde ia quebrar milho ou ia catar milho, sabe o que acontecia com as nossas mãos? Acontecia que a mão, nós não sentia mais a mão, tinha que rasgar as palhas de milho, fazer um fogo, colocava a mão no meio do fogo para voltar novamente. Agora, imagina essa situação aí. É complicado, né, Vaz? Complicado. Mas deixa eu falar para o senhor aqui. Veja bem, nessas indas e vindas, né, não foi fácil para o irmão, né, não estar foi. Nessa questão da mudança, né, não parar, não firmar a raiz. Mas, assim, quando o senhor veio para cá, para Campinas, o senhor... como a gente começou aqui, o senhor é cantor, compositor. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É muito difícil fazer uma música, compor uma música? Como é que é isso, Vaz? Olha, deixa eu dar só a conclusão nessa parte, que daí eu já entro nessa outra aí para você ter ideia. Como no caso você perguntou se foi difícil, lá atrás a gente voltando, se foi difícil no caso da minha adaptação da roça para cá. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro serviço foi de ajudante de pedreiro. Eu falei, meu Deus do céu, foi tão pesado, porque daí eu tinha que subir uma escada, fazer a massa, subir a escada e levar a massa para os pedreiros lá em cima. Aí eu falei assim, poxa, tá pior do que na roça. Eu senti vontade de voltar para a roça. Mas Deus preparou que ali eu acabei saindo daquele serviço, arrumei um outro serviço já como ajudante de funileiro, né? E ali já começou a melhorar a situação. Aí eu falei, opa, agora daqui vai dar um segmento melhor. Aí dali começou eu ter já um salário melhor, já um serviço que já não era tão mais pesado, né? E isso... As coisas foram se encaixando. Foram se encaixando, então eu acabei, no caso, achando que realmente estava melhor do que lá no Paraná. O que me lembrava do Paraná lá, que eu fiquei com recordação, era só das melancias grandes, mas vontade de voltar para a roça não tenho mais não, né, em termos de trabalho, né? Só colher os frutos mesmo dos amigos. Agora, relacionado à minha vida, em termos, como você perguntou, a parte da composição, isso tudo começou a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Aonde que eu, no caso, vim trabalhar na Campineira de Alimento. Ali eu conheci um jovem que, por sinal, é um grande amigo meu. E é difícil falar dele, não moveu o coração, né? Nilson Pereira Lima. É um grande amigo meu, aonde que ele me levou a palavra de Deus, e ali ouvindo a palavra de Deus, através dele, que ele morava com os tios, que ele tinha vindo do Rio morar com os tios, veio para trabalhar aqui. E na Campineira de Alimento nós se conhecemos, e ali ele ouvia a palavra de Deus através dos tios dele e trazia a palavra de Deus. Ele era como um corvo, né? Trazia a palavra de Deus, a alimentação espiritual para mim ali na firma. E eu ouvia a palavra de Deus, e de repente eu comecei a sentir desejo de voltar a ler a palavra do Senhor novamente,
Por uma questão de tempo, eu tinha conhecido a palavra de Deus no meio dos Testemunhas de Jeová. Eu acabei saindo fora de lá, né? E fiquei um tempo afastado, onde comecei ensaiar passos de dança para lançar nas discotecas, mas quando conhecendo o Nilcinho me veio vontade de ler a palavra de Deus pelo aquilo que ele trazia dos tios dele, né? Sim. Que nem evangélico ele era. E surgiu uma guerra, ele me querendo levar para a igreja, eu querendo levar ele para o mundo. Calma aí, ele não era evangélico. Não era evangélico, mas os tios dele eram evangélicos. Sim. Aí, através do que ele ouvia dos tios, trazia para mim. Transmitia para o Senhor. Trazia para mim. Então, ele foi um canal de bênção já na minha vida. E nós pegamos um elo de amizade muito bom, sabe, assim, onde a gente trabalhava junto. E no caso ali, tudo que ele ia no domingo, ouvia na igreja, na segunda-feira ele trazia para mim. E eu fui assim sentindo o desejo de voltar a ler a palavra do Senhor, sabe, que eu tinha deixado de ler, era mais passe de dança, e lançar na discoteca, era esses negócios todos, piscina no taquaral, e correr, fazer exercícios ali no taquaral. O senhor estava mais focado nas coisas do mundo que, na verdade, as coisas de Deus. Isso, e ele mais para as coisas de Deus. Aí, quando chegava o final de semana, eu queria levar ele para o cinema com as namoradas, e ele queria me levar para a igreja, era esse choque. Até um dia que ele, no caso, chegou no serviço e falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, o que é? Ele falou assim, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu sou crente. Eu falei, rapaz, que coisa boa que você fez, porque Deus já tinha colocado no meu coração que se ele aceitasse, eu aceitava também. Mas eu não falei para ele, só eu e Deus. E daí eu falei, que coisa boa que você fez, assim, só que agora você tem que ser crente de verdade, você não pode ser igual esses crentes atrapalhados que a gente vê por aí. Aí eu já comecei a querer doutrinar ele. Não era crente, já dando a doutrina. Dando doutrina para ele, você tem que vigiar agora, você não pode ir mais para as discotecas, você não... E fui falando, certo? Um monte de coisa que ele não podia. Você não pode mais ouvir música do mundo, né? Então fui passando para ele tudo aquilo que eu achava que não condizia com os verdadeiros cristãos. Aí, através da vida dele, que o senhor ingressou na música? Não foi propriamente através da vida dele, mas foi assim, por meio dele que eu fui até a igreja. Eu confesso que o dia que eu fui para a igreja, assim, pela primeira vez, era sexta-feira da paixão. E nós, por tradição familiar, a gente costumava consagrar esse dia, jejuar. Sim. E aí era um jejum a gente sentia como muito pecador, era para receber o perdão dos pecados. Alívio do pecado. E nesse dia, como eu morava na Vila Costa Silva e ele morava no Barão Geraldo, eu falei, vou fazer um sacrifício maior, né? Além de eu estar em jejum, eu vou da casa minha até a casa dele a pé. E fui. Aí chegou lá, eles iam almoçar. Falei, ih, rapaz, agora complicou. Eu estou em jejum, só costumava entregar o jejum 6 horas da tarde. Mesmo sendo no catolicismo, mas eu sabia que tinha que jejuar. Pelo menos uma vez no ano tinha que jejuar. E era o dia inteiro, só entregava depois das 6 horas da tarde. Mas assim, com a intenção de receber o perdão dos pecados. Mas chegando lá, o que ocorreu? Eles forçaram eu para almoçar e eu não quis almoçar. Aí eu fiquei na sala e eles ficaram na cozinha. Daí eu falei pro Nilcinho, vai lá falar para suas primas, que era a Marta, e pro Marquinho, que eu não vou almoçar porque eu estou em jejum, que é de tradição familiar. E hoje a gente não come nada, assim, depois antes das 6 horas. Aí ele foi e falou para a prima dele, que era a Marta veio até a mim. Falou, Zezinho, mas você está jejuando hoje em função do perdão dos pecados? Para você receber... Por que você jejua hoje? Eu falei, jejuo hoje em relação ao perdão dos pecados, para me receber o perdão dos pecados. Falou, mas não precisa você jejuar para receber o perdão dos pecados. Você vai jejuar para você receber uma bênção do Senhor, ou no caso, por gratidão, uma bênção do Senhor, perdão dos pecados. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus já fez o sacrifício dele na cruz do Calvário, que é o dia, hoje é considerado o dia de hoje, a morte de Cristo. Então você não precisa fazer esse sacrifício, Jesus já fez por você. E agora, o que adianta você servir Jesus hoje e depois amanhã
você vai para os bailes, pode surgir briga. Aí eu lembrei, falei assim, meu Deus, geralmente no sábado da aleluia a gente ia pro baile. Eu falei, realmente, ela tá certa. Falei, que adianta você servir a Deus um dia só e o outro dia você vai fazer totalmente a vontade do mundo. E o Senhor não quer que você sirva a Deus um dia só, de servir todos os dias da sua vida. Falei, isso tem lógica? Tudo que ela falou tem lógica. Aí chegou na hora de almoçar. Aí ela falou assim, olha, vamos almoçar? Eu falei, então vamos. Aí chegou na hora para comer a carne. Eu não comia carne quando eu almoçava no sexta-feira, era só peixe. Tradição. Aí ela falou, aí falei, e agora? Agora complicou. Ela falou, come a carne. Eu falei, não, carne eu não como, porque carne só come aqueles que, no caso, festejaram a morte de Jesus. E eu não sou desse pessoal, eu sou daqueles que servem a Cristo. Falou assim, mas ó, comer carne ou deixar de comer carne não vai alterar nada na sua vida e a comunhão com Deus. O que faz a diferença entre você e Deus é o pecado, é você viver uma vida de pecado. E isso vai te tirar da comunhão com Deus, entendeu? Então, e isso é servir a Deus todos os dias da nossa vida, não um dia só, como você está servindo Ele um dia só. Isso não vai ter vantagem na sua vida, segundo a Bíblia. Aí a partir daí surgiu o convite do senhor ir na igreja. E aí eu fui para a igreja. Verdadeiramente. Isso, aí eu fui para a igreja nesse dia, que já era um dia de festividade, como o Nilcinho falou, que Jesus vinha buscar a igreja, o povo dele, aqueles que tivessem preparado ia para o céu, os que não tivessem ia ficar aqui para a grande tribulação. Aquilo me surgiu uma preocupação de eu morrer antes de aceitar Cristo, sabe? Daí eu falei, vou fazer uma oração para Deus. Falei, Deus, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, me dá força até ir para sua casa para te aceitar. Aí eu falei, mas você não tem antes, Nilson? Vai para a igreja? Ele falou, tem o dia de ensino que é terça-feira, mas você não vai entender, é melhor ir ser na sexta, que é festividade, e você vai. Ah, mas aqui, eu não vi a hora de chegar sexta-feira, com medo que eu tava, né, de morrer antes. E aí o que aconteceu? Chegou na sexta-feira, fomos lá. Irmãos, chegando lá, para você ter ideia, tudo que os jovens louvavam a Deus, Deus mostrava no meu coração que eles tinham paz verdadeira, eu não tinha. Sim. Que eles tinham alegria, eu não tinha. E que aquilo, mesmo eu sendo uma pessoa muito durão, eu fiquei sentado ao lado dele, quando menos espera, começou a descer uma lágrima. Eu falei, meu Deus, mas eu tô chorando, não era para mim chorar, eu sou homem, não posso estar chorando. E descendência de cearense, eu ainda tenho o coração mais duro ainda para chorar, né? E falei, mas como é que eu tô chorando aqui? Mas quando eu catava uma lágrima, descia, vinha outra do outro lado e era uma luta. E Deus falando comigo, eles têm paz verdadeira, você não tem. Você precisa de comunhão, eles têm comunhão, você não tem. E aqueles louvor falou profundo no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Foi algo tão maravilhoso. Que quando chegou a hora, irmãos, e ali fora o culto, para você ter ideia, fora os louvores, eu não entendia nada a palavra, porque tinha um véu que não fazia eu entender, né? E aí, só que quando eu aceitei a Cristo, esse véu rasgou e me deu o entendimento que é a verdade, a palavra de Deus, né? Mas o interessante da história foi essa, que quando eu estava ali, e me chamaram para aceitar Jesus, eu que chamei o Nilcinho do meu lado. Vamos, Nilcinho. Ele falou, mas você está falando sério? Eu falei, tô, rapaz, vamos lá que eu quero aceitar Jesus. Aí eu fui, aceitei Jesus. Dali surgiu, assim, eu ir para a igreja, né? Daí eu falei, nossa, mas eu senti uma paz tão maravilhosa, uma coisa que parece que saiu do meu coração, assim, e da minha vida, um peso, sabe? Saiu um peso. Aí depois, quando o conjunto cantava novamente, alguém cantava, eu sentia a lágrima, mas não mais aquela lágrima que queimava, que doía até o olho. Era uma lágrima de alegria, uma lágrima de paz, uma coisa gostosa, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui está tão bom, eu não posso perder isso aqui mais não. Aí Deus já colocou meu coração, você não pode ir mais para passe de dança. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu não posso ir, porque vou perder essa paz aqui, né? Aí eu falei, ô Nilson e Davi Coutinho, meu amigo, como é que eu faço assim? O que eu tenho que largar? Falou, não, eu não vou falar para você nada. Você vai indo para a igreja, e eu segui a Rock, tinha os cabelão comprido, né? E Deus foi moldando. E Deus já colocou no meu coração para não usar mais aquele cabelão comprido que eu usava.
Eu não tinha tatuagem no meu corpo, mas tinha nas camisetas toda rasgada. Sim, E sim. eu não era para usar mais aquela roupa, short curto não era para usar mais. Deus foi colocando a lapidando. doutrina dele no meu coração sem que eles Deus falassem. foi lapidando o Senhor. E isso, de acordo com o que eu fui buscando a palavra. Eu falei, mas eu senti uma paz tão gostosa. Ele falou, ó, mas o batismo com o Espírito Santo é mais profundo ainda. Eu falei, nossa, se tem uma coisa melhor, eu quero. Aí, varão, fui buscando, né? Fui buscando Fui e Deus foi buscando. dando entendimento, dando graça. Isso. Aí, ao longo desses dias, me deram a primeira oportunidade para cantar na igreja. Aí eu já comecei a ouvir, ele mandava para mim os hinos de Oséias de Paula, né? Aí eu comecei a ouvir, me interessei. Como eu no Paraná eu cantava com meu irmão Otacílio, na roça nós cantávamos junto. E aí me interessei a cantar para Jesus, né? Foi daí que veio a parte da composição? E daí começou, cantando, e daí comecei a compor, assim, cantando vários hinos de vários cantores, né? De primeira mão de Oséias de Paula, aí da Shirley também cantei alguns hinos, e de repente comecei a sentir desejo de compor também. Mas através dos louvores, o senhor sentiu inspiração de Deus para compor? Para compor também. Eu falei, nossa, que eu tenho vontade também de ter a minha própria música, porque não ficar cantando a música dos outros. Veio assim no meu coração, né? Nossa. Aí eu comprei um violão e falei, eu vou aprender a tocar violão. O Nilcinho começou a aprender a tocar aqueles instrumentos que... Saxofone? Não, é fino, aquele fininho trompete? Lá. Clarinete. Nilcinho começou a tocar clarinete. Até eu comecei a aprender também a música no trompete, mas por os meus irmãos não aceitar eu morava com meus irmãos nessa época. Meu pai já tinha ido embora, que ele mudava direto, já tinha ido embora para o Paraná e deixado nós aqui. E aí eu morava com meus irmãos e eu levava o trompete para estudar em casa, mas o som, mesmo com abafador, meus irmãos não aceitavam. Não aceitava. Havia um choque muito grande. Daí eu acabei deixando e comecei a aprender violão. O senhor se adaptou melhor no violão? No violão. Só que assim, houve um problema que eu tinha um amigo da gente que chamava Robson, e por apelido Robão. Ele saía tocando na rua, assim, para o mundo, né? Música para lá e para cá. E eu peguei o violão, só aprendia as cifras, mas não aprendia a tocar nada, não tocava nenhum hino. Aí eu ficava assim... Como que o senhor aprendeu a tocar? Aí eu fiquei com meu violão na frente no meu quarto, assim, nós morávamos numa casa de 2 quartos. Eu e o Getúlio dormia num quarto, ele já senhor no outro quarto. E aí eu pegava assim, ficava ali, sempre era eu que chegava primeiro do serviço, e aí eu ficava ali orando, sempre quando eu chegava eu ia orar e olhava pro violão. Colocava o violão na minha frente e começava a chorar. Falar com Deus e começar a chorar. Falar, Senhor, eu tenho vontade tanto de aprender a cantar, tenho vontade tanto de aprender a tocar para ti, mas eu não sei. O Robão sabe, toca para o mundo, eu quero tocar para ti. E orando, varão, e orando. E Deus colocou uma pessoa no meu caminho e me ensinou a tocar o primeiro hino, que é o hino da conversão, né? Ó, com cego eu andei e perdido. Isso, hino 15. Nossa, foi uma bênção na minha vida. Foi o primeiro hino que eu aprendi a tocar. E a partir dali, Deus foi me dando desejo de cada dia se firmar, né? E daí me deram a oportunidade para cantar o primeiro hino na igreja. Aí eu cantei o hino de Oséias de Paula. Meu Deus, nas palavras deste hino, vou cantar o meu destino. Benção. Oh, meu Deus. Benção. Aí, só dando uma palhinha para vocês terem ideia, na parte final desse hino. Contigo, meu amigo, protetor e rei. Meu Deus, muito profundo, recordando o tempo lá. Seguirei por onde for o seu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar também. Aleluia. Meu Deus, sou pequeno, sou fraquinho,
mas não deixa os seus caminhos. Oh, meu Deus, oh glória! Deus é fiel. Coisa Aí, maravilhosa. é o Zé de Paula, né? O Zé de Paula, foi Aí, o primeiro através louvor. disso, te deu inspiração para o senhor compor? Exatamente, daí Deus me deu para mim a inspiração de compor. Com o tempo passou, Isaías, Deus colocou ele na minha vida, me ensinou a tocar os primeiros louvores, né? E através do Isaías eu fui aprendendo mais e mais. Tinha dia, irmão, que era chuva mesmo. No dia que a gente marcou para ir para o ensaio, só que eu pegava o meu guarda-chuva, o meu violãozinho, e não deixava de ir para aprender com Isaías. E foi uma benção. A partir daí, Deus começou a me dar os meus primeiros louvores. E hoje a gente tem uma média mais ou menos de dos 50 louvores. De autoria. De autoria. Tem alguns que ainda tá lá no fundo do baú, que às vezes, de vez em quando, eles vêm e se faz presente na minha vida. Deus é fiel. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é compositor, eu queria, assim, falar mais sobre essa parte de cantor. O senhor acredito eu que o senhor é bem requisitado para cantar, louvar nas igrejas, é muito convidado, né? Assim, sim, pelos irmãos. E assim, eu gostaria de saber sobre a ministração do louvor. O senhor já vivenciou algum milagre no momento que o senhor está louvando ali? Deus já fez essa obra na sua vida? O senhor pode contar algo a respeito? Já aconteceu assim em alguns locais, né, que a gente recebeu alguns convites, inclusive nós tivemos em Minas Gerais, diversos estados. Hoje está até mais fácil falar os estados que eu não fui do que o que eu já fui, né? Aí, então, o que acontece? Em Minas, nós tivemos a oportunidade de estar lá para louvar o Senhor, e lá nós ganhamos alma para Jesus ali, a gente louvando, depois fez o apelo, eles aceitaram a Cristo, e na época eu tinha fita cassete. Aí eu entreguei uma fita cassete para eles, nosso telefone de contato, e sempre eles entravam em contato com a gente, dizendo que estava firme com Jesus, e por eles morar na roça, uma certa distância para ir para igrejas, eles no meio da semana ficavam mais ouvindo os louvores que Deus tinha deixado, assim, que Deus tinha me dado, sim, né? Sim. E tinha deixado com eles lá para eles ouvir, porque era na roça, distante, né? Isso a gente fomos com o irmão José de Paula, que hoje ele é um obreiro na casa do Senhor também, né? E nós fizemos essa viagem. E diversos locais que a gente teve, assim, que louvando ao Senhor, a gente via que as pessoas estavam chorando, sentindo a presença de Deus, glorificando ao Senhor. Tivemos numa igreja ali, Atalaia de Cristo, que eu fui lá para louvar o Senhor. E eu falei assim, vai ser benção lá, porque eles já compraram, na época já era em CD, né? Eles compraram o CD, todo mundo já conhece os louvores, né? E vai, mesmo que eu tiver com dificuldade nas cordas vocais para cantar, eles vão me ajudar a eu cantar. Irmão, quando eu comecei a cantar lá o hino da vitória, e foi o contrário, o pessoal começou a sentir a presença de Deus, ninguém me ajudou a cantar. Eu tive que cantar na força, na força e na raça mesmo. E foi assim uma bênção, o poder de Deus começou a cair no povo, foi coisa linda mesmo, né? E assim, foi muito gostoso de ver a forma que Deus trabalhou, o povo sentindo a presença de Deus, glorificando em mistério, foi muito bom. E o hino operando milagre antigamente através dos louvores. O hino da vitória. Você pediu vitória, então receba agora, mas dê para Deus lugar e comece a glorificar. E canta glória, glória, canta glória, glória. Canta glória, glória, com toda a igreja canta o hino da vitória. Esse aí é um dos hinos que Deus me deu ali, né? E nós ficamos assim muito maravilhados de ver aquilo que Deus fez através do louvor, né? O povo sentindo a presença de Deus, se alegrando. Isso aí nos traz um retorno muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E até hoje nós temos atendido os convites, contatos aí que o pessoal entra em contato com a gente. O senhor também prega a palavra, né? Sim, nós leva a palavra de Deus em diversos tipos de ministério, onde Deus mandar, nós estamos indo, né? Sim. E então já tivemos em vários ministérios ministrando a palavra do Senhor, e Deus tem feito maravilha.
É Glória tanto a Deus. que aonde Deus me manda, irmão, tem um mistério com Deus, né? Sempre onde Deus me manda, seja para louvar o Senhor, ou seja para ministrar a palavra, vai ocorrer alguma coisa naquele dia ali. O senhor está falando sobre a forma que Deus te usa. Isso, No caso, isso. ou seja, no louvor ou na pregação. Isso, vai acontecer alguma coisa ali. Como que é isso, varão? Me explica. E isso tudo ocorre na hora, porque, um exemplo, a gente às vezes recebe o convite, né? Uhum. Aí, uma vez eu estava recordando aqui, eu estava lá perto do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, numa cidade lá, aqui eu tive um problema em termos de saúde, né? Eu tive uma dificuldade em termos de derrame cerebral parcial, tive alguns deles, até por isso que eu também deixei de tomar frente da igreja, que eu dirigi a igreja já por quase 6 anos, por esse motivo de saúde eu tive que deixar. E nessa época eu lembro que eu estava pedindo a Deus para me dar uma oportunidade para poder eu restabelecer a minha saúde, né? Aonde que meu irmão entrou em contato comigo dizendo que lá em Florianópolis tinha uma pessoa que precisava De alguém para louvar lá? De alguém para, no caso, direcionar os veículos que ele vendia de lá de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, que no caso o salário deles que ia pagar para mim lá... Então o senhor não foi para louvar nem para foi a trabalho? Não, fui a trabalho, mas olha... O senhor visitou uma igreja lá? Mas olha o que aconteceu. Aí que está o mistério. Eu fui convidado para ir em termos de trabalho. Chegando lá, o rapaz que me convidou, ele, no caso, pagou. Falei, se ele pagar a passagem para mim, eu vou. Sim. E ele mandou a despesa. E lá o salário que eu ia ganhar no mês, lá eu ganhava numa semana. Esse negócio de transportar carro de lá de Florianópolis para o Rio Grande do Sul. Sim. Como a gente é motorista, teria condições de dirigir para ele sem problema, Sim. que ele teve um problema lá de labirintite, então não podia dirigir, né? Sim. E eu fui nesse propósito. Só que chegando lá, o rapaz, fui até com ele na feira, levei alguns carros e tal, mas não esse transporte. Ele começou a me arrumar visita nas residências, no hospital, em diversos tipos de lugares. Uma obra missionária. Foi para a obra missionária. Aí ali eu vi cura divina, eu vi Deus fazer obras maravilhosas. O senhor pode contar um desses milagres? Um desses milagres que eu vou contar para você foi que eu tive numa cidade lá no caso eles me chamaram antes para poder pregar a palavra, ministrei a palavra. Aí Deus nos revelou uma pessoa lá que estava desempregada e que Deus ia abrir as portas de serviço para ela, que ela estava muito triste na área sentimental. E Deus usou o senhor para isso. Isso. Daí ela veio para frente, a gente orou por ela e Deus colocou assim para ela que ela, no caso, ele ia abrir a porta e era rápido. Irmãos, de uma semana para outra Deus abriu a porta, mas não foi uma porta. Abriu parece que 3 ou 4 portas que ela ia escolher qual era a porta que ela queria. Só Deus só fazer isso. Hein? Quem já estava desempregado há muito tempo, chegou a um ponto de escolher a oportunidade, foi benção. E outros lá que Deus usou para falar, foi benção, sabe? Assim, diversos tipos de áreas que Deus me usou lá. Foi muito Maravilha. bom. Aí sabe o que aconteceu? Na outra semana eu fui convidado, mas não mais para ministrar, mas para louvar, nessa mesma igreja. E aí lá é assim, quando você é convidado para ministrar, aí o pastor já libera para você, o pessoal vir fazer uma fila para você orar em favor daquele povo. E aí nesse caso, como naquele dia eu fui chamado só para louvar, então eu não estava encarregado de orar pelo povo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e terminou o culto, falei, bom, terminou o culto, finalizou, eles colocaram lá fora a mesa para colocar meu CD, né? E eu vou para lá e atender o pessoal. Só que quando terminou o culto, antes de terminar o culto, Jesus fez eu sentir alguma coisa assim, tipo como se eu tivesse comido alguma coisa, como tinha dado um mal-estar. Calma aí, o senhor estava sentindo a mesma sensação de uma pessoa. Que a pessoa estava sentindo. Isso. Que Deus ia curar. Isso, exatamente. Aí eu estava sentindo como se fosse um mal-estar, senti como se fosse uma tontura e como se fosse uma ânsia de vômito. Eu falei, Jesus, o que é isso? Comecei a falar entre eu e Deus, só em espírito. Em particular. Em particular, entre eu e Deus, porque eu tenho um particular com Jesus. Eu falei, Jesus, o que é isso aí que eu estou sentindo? Será que eu comi alguma coisa que fez mal? E comecei a querer lembrar alguma coisa que eu tinha comido, se era um salgadinho, alguma coisa. Jesus falou assim, não, é uma pessoa que está aqui dentro.
que está sentindo isso. Falei, mas quem é, Senhor? Eu já curiosinho, né? Aham. Fiquei olhando entre o grupo para Procurando. saber quem era que estava ali com esse sintoma. Aí eu olhei para todo lado, Jesus não me mostrou quem era. Falei, Senhor, se for um sentimento meu, que isso daí vai passar. Agora, se não for, está nas tuas mãos. Despreocupei, continuei o culto. Quando terminou ali o culto, que eu fui descer, fez uma fila de pessoas também para o pregador e fez uma fila para mim orar. Aí, como eu ia descer, eu tive que orar. Aí eu fez uma fila para o pastor da igreja, uma fila para o pregador e uma fila para mim como cantor. Fomos orando. Quando chegou, numa hora que chegou a pessoa, aí ela falou assim... A pessoa que, no caso, o senhor estava sentindo a que estava sensação. sentindo, isso. Daí chegou assim, ela falou, irmão, eu queria que você orasse por mim. Aí eu falei, aí Jesus falou, é essa aí a pessoa. Eu falei, espera, geralmente eu perguntava quando a pessoa vai pedir oração, eu falo assim, ó, a oração que a gente vai fazer para você é um particular entre você e Deus, alguma coisa em termos íntima, né? É entre você e Deus, se for coisa íntima, você fala que é isso. Ou se você pode contar, se é uma porta de serviço, algum problema que você está passando. Algo específico. É, algo específico. Ela falava assim, aí nesse caso eu não perguntei para essa. Aí ela falou, Deus falou assim, é essa pessoa. Daí eu falei, você é é uma pessoa, você está sentindo assim como se fosse uma ânsia de vômito e sentindo uma tontura, um mal-estar? Ela falou, estou sentindo exatamente isso. Eu não perguntei para ela para que sentido que ela queria oração. Deus já me revelou no ato. Propósito. Aí o Senhor falou para mim, isso é uma obra de macumbaria. Eu falei, Jesus da glória. Aí eu peguei, tava a fila assim, ainda tinha mais alguns, daí eu peguei e falei com a irmã do lado. Falei, irmã, fica do lado dela aí, nós vamos orar por ela. Daí eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor faça o seguinte, que essa mulher não caia, não faça nada de coisa estranha aqui, não se manifesta nada, que o Senhor faz uma libertação nela, mas sem fazer escândalo, sem nada, para a glória do seu nome. Eu falei com Jesus assim, aí, irmão, quando eu estendi a mão assim, numa distância, uma distância mais ou menos de uns 60, 70 centímetros, antes de colocar a mão na cabeça dela, ela já foi começando a sentir mal-estar, já assim começou a babar. Aí eu peguei, aí o pessoal que estava ali já viu, já correram lá buscar um pano. E aí, no caso, ela começou a babar assim, a gente fomos orando. E aí já pegaram a cadeira, colocaram ela ali e a gente já orou por ela, para repreendendo tudo no nome do Senhor Jesus. E depois, quando ela foi liberta, saiu aqueles demônios ali. Ela vomitou um pedaço de carvão. Ela vomitou um pedaço de carvão, irmão. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Como que é isso? Literalmente? Literalmente. Eu tinha visto falar, assim, já tinha visto falar que o pessoal orava. Relatos de pessoas. Tinha visto falar, mas nunca tinha visto pessoalmente, assim. Eu já tinha visto falar que tinha pessoas que oravam, acontecia isso, mas eu nunca tinha visto. Mas literalmente um pedaço de carvão. Eu nunca tinha visto por ninguém, assim, nunca tinha visto assistido caso assim, né? Aí lá eu vi, ela vomitou um pedaço de carvão. Aí a pessoa que foi limpar, falou, olha, é um pedaço de carvão. Ela vomitou, e daí nós oramos por ela, e aí ela se sentiu bem. Daí eu falei, você repete aqui comigo, eu estou liberta. Ela, estou liberta. No poder do nome do Senhor Jesus. Ela, no poder do nome do Senhor Jesus. Ela respondeu, eu falei, eu estou agora coberta com o sangue de Jesus Cristo. Ela, estou coberta com o sangue de Jesus Cristo. E nenhum mal vai me suceder mais. Então, quando a gente faz essas perguntas para as pessoas, e que no caso as pessoas conseguem responder isso, ela está liberta. Porque o inimigo, ele não consegue falar no nome de Jesus e nem no sangue de Jesus. Então, quando a pessoa está liberta, ele consegue confessar que Jesus é o Senhor, entendeu? Ele consegue confessar que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Aí a gente vê a libertação nesse ato. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Foi uma experiência muito grande que eu tive, e foi algo assim que me deixou maravilhado, né? De ver o que Deus fez. Vaz, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor falou que o senhor foi para Santa Catarina, para Minas Gerais. O senhor foi para vários lugares desse Brasil, né? Sim. Acredito eu.
Mas assim, eu queria saber assim, o senhor também ministra a palavra de Deus. Ministro. Há alguma diferença sobre ministrar a palavra de Deus? Está tendo alguma diferença sobre a ministração da palavra de Deus, como antigamente, os dias atuais? Assim, pelo que o senhor já percorre esse Brasil aí, levando a palavra de Deus, o senhor sentiu alguma diferença nesse quesito? São muitas diferenças que a gente tem visto agora nas atualidades, né? Porque... Qual a sua visão, assim, qual seria? É mais mecanismo, né? A gente tem visto nesses últimos dias, né? É diferente do passado, porque o passado o pessoal não tinha esse negócio de internet, né? Era o joelho mesmo, né? Vida de comunhão com Deus, vida de buscar o Senhor, né? Para poder o Senhor revelar qual era a palavra que ia trazer para a igreja, que pudesse o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. De poder, irmãos, o Senhor quebrar os laços do adversário, Jesus libertar as vidas. Hoje nós temos visto, irmão, mecanismo. O povo estão tirando a mensagem, eles não estão lendo a Bíblia, estão tirando a mensagem da internet, irmão, e traz para o pessoal aquele pão ali mofo, irmãos. E Deus quer que nós buscamos o Senhor para ver qual é a vontade dele e trazer um pão quentinho, o pão do céu, irmão. E aí o pessoal parece que está tipo assim, hoje a gente vê que... Ali tem um salmo que fala que ele faz-me repousar em pastos verdejantes, né? Mas hoje, irmão, isso fala da menção da palavra de Deus, que são a palavra de Deus genuína, mas hoje parece que o povo está colocando óculos verdes nos olhos do povo para trazer um pão seco. E isso não surte efeito, não tem salvação de alma, não tem batismo com o Espírito Santo. Hoje está difícil, irmão, porque o povo está mais no mecanismo, naquele... É um culto meio que robotizado, isso, né? Engessado, o senhor fala. E existe casos também em alguns ministérios, por questão de ética, nós não vamos falar o ministério, claro. Mas teve local que eu cheguei para ministrar a palavra, falou assim, ó, aqui não se fala disso, não se fala disso, que era um pecado. E não se fala disso. Foi falando para mim alguma coisa que... Calma aí. No caso, a pessoa que estava ali, que lhe convidou, no caso, falou assim que tinha certas coisas que não poderia ser mencionado. Não poderia ser mencionado. Que era... Qual foi a sua sensação com isso? Eu senti que realmente aquela igreja, ela estava sendo a igreja... de Laodiceia, né? Não era a igreja que realmente Deus queria que, no caso, pregasse a palavra e vivesse a palavra, e a gente viu que, no caso ali, o povo hoje é tipo assim, venha como está e fique como quiser, fique à vontade, você não tem uma novidade de vida aí. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E a maior dificuldade hoje que o pessoal encontra é para negar a si mesmo. Então, aí as igrejas que estão pregando para o pessoal negar a si mesmo de acordo com a palavra de Deus, não são igrejas cheias, tá entendendo? Hoje são igrejas que às vezes são poucos números, mas o Senhor não quer ver a quantidade de pessoas, Ele quer ver qualidade. E é isso que faz a diferença, né? Aí, na atualidade, assim, no passado, quando se falava, irmão, coloca a mão no ombro de tal irmão ou na cabeça daquele irmão, porque ia acontecer alguma coisa. E a gente via acontecer, e às vezes quantas vezes aconteceu comigo de eu estar ministrando a palavra, e Deus tocar em meu coração para mim ir até aquele irmão lá e orar por ele, e Jesus visitar, ou curar, ou batizar com o Espírito Santo, né? Acontecia esses mistérios no passado. Hoje o pessoal não pode, às vezes até você se mover do local já é complicado, porque é tudo ali robotizado. E a mensagem que você vai trazer na igreja, ele já manda para você o tema, e você não pode mudar nada daquilo que é da determinação deles. O senhor fala, no caso, não pode apontar um pecado. Não, isso não.
Essa coisa de pegar a sua cruz e seguir Jesus não funciona. Não, tem que deixar a cruz lá de lado e só seguir Jesus. Não pode pegar a cruz. Segue Jesus do seu jeito, não de acordo com a palavra, né? Então isso tem acontecido muita frieza no meio evangélico. É tanto que hoje você não. O pessoal hoje, para ver, é um mecanismo, pessoal. Levanta a sua mão. Quem está feliz, bate palma. E quem, no caso, está sentindo aí que essa palavra você crê nessa palavra, dá glória. Pega o seu irmão, balança ele aí e olha para a cara dele. Isso tudo é um mecanismo que enche a linguiça. Deus não está nesse negócio. Que quando a pessoa é movida pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, não precisa você mandar ninguém levantar a mão tal, ou glorificar através. A pessoa está ali ministrando a palavra, todos estão crendo. Entendeu? Então o que acontece? Isso tudo é um mecanismo que hoje o pessoal é só para movimentar. Para ter ibope, na verdade, não é isso que Deus quer. Deus quer ver a pessoa pregar a palavra, aleluia, ter conversão de alma, a pessoa ter sentido de mudança de vida, renunciar ao pecado, receber a transformação do Espírito Santo para seguir a Jesus e ir para o céu, não para ficar aqui em movimentos que às vezes vão estar fora dos caminhos do Senhor, da vontade do Senhor. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós andamos em união e de acordo com a palavra dele. Aleluia! Está em João 4, né, que Jesus fala para aquela mulher, né? Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade, irmão. E hoje o irmão pode ter experiência disso. Eu dirigi igreja quando falava assim, irmãos, é consagração, irmão. É consagração, vamos consagrar. Irmãos, do grupo que tinha 40 e pouco, vem 2, 3. Oração, 2, 3. Irmão, olha a situação que está vivendo. Da palavra. O pessoal entra vazio e sai vazio. E o mais complicado da história, sabe o que é, querido? É que o povo está conformando com essa situação. A aceitação do povo. Estão conformando com essa situação de entrar frio na igreja e voltar frio. Vaso, o senhor citou Oséias de Paulo. Sim. Da mesma forma, os louvores de antigamente, né, que curavam, e os de hoje, ainda existe a cura? Tá uma raridade, né? Porque nos dias de hoje, atuais, o pessoal tá mais assim, são músicas como se fosse uma música secular, né? Às vezes é uma série de repetição, e às vezes até antibíblico, porque eu estive ouvindo segundo eles dizendo que era um louvor, é só aquela repetição, a pessoa estava na frente do púlpito, abrindo o braço, o dirigente da igreja abria os braços e cantava assim, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, só isso. Onde fica o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Foi mudado os valores. Então, não é a cruz, meu irmão, que faz com que a pessoa seja perdoada dos pecados. Aí é mudança de valores. Mas sim, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É Ele que nos libertou dos nossos pecados. Né? Glória a Deus. E referente nesse sentido das músicas hoje, está mais em termos de louvores, tem diferença. Hoje estão como se fossem umas músicas seculares, só mais para uma alegria momentânea. No caso, você está falando, exaltando mais o homem do que a Deus. Mais o homem do que a Deus. E nesse sentido, só vê barulho, e os verdadeiros louvores que agradam a Deus, hoje é raro. Então, eu falo assim, que os hinos que Deus me dá é sempre baseado dentro da palavra de Deus. Né? Aleluia. Refúgio forte. Você vê, ainda que as lutas aumentem na vida do crente, sabemos que temos um Deus que devemos buscar. Se elas se multiplicarem e o sol escurecer, Ele é a minha luz, pode a noite em dia fazer. Aleluia. O Senhor é o meu refúgio forte. Olha aí, tudo dentro da palavra. Tá entendendo? E hoje o pessoal já não tem mais uma intenção de falar, de compor dentro da palavra. São poucos.
E é isso que faz a diferença, varão. Aleluia. Certo? Ô varão, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor atende agenda, o senhor cobra, o senhor pode deixar o seu contato para o pessoal que tiver interesse de convidar, seja para pregar ou para louvar. O senhor pode deixar o seu contato? Ah, sim, varão, eu atendo. Tanto Campinas em região e até onde Deus nos mandar, né? Então nós temos sempre atendido os contatos, mas assim, eu peço para os irmãos entrar em contato com a gente chamando pelo WhatsApp, tá? Sim. Chamando pelo WhatsApp. O meu número do WhatsApp é 19 99 76 76 573. O senhor pode falar de novo para repetir, para ficar gravado, hein? 19 99 76 76 573. Ficou facinho de entrar em contato com a gente, né? Então tá aí o contato do servo do pastor José Alves, tá? Se você tiver interesse em convidar ele, convide. É uma bênção de Deus. E eu quero agradecer aqui também a tua presença, por você permanecer até o fim deste conteúdo, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a tua vida com as poderosas bênçãos do céu sobre a tua vida, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Em nome de Jesus, nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Querido, eu quero agradecer nosso técnico de som, Ed Souza, né? Não poderia deixar de agradecer. E todos os nossos irmãos que vão estar participando, né? Desse podcast, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa conceder no seu coração força, graça, poder, unção, e nós estamos disponíveis para atender a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Aqui se despede o cantor e pastor José Alves, o servo. Paz do Senhor, Ed Souza. Glória. Paz do Senhor, pastor Rubens. Amém, oh glória. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.